Vamos lá para o nosso quadro Falando em Saúde, vamos falar de ações preventivas. Bom, e para falar sobre essa questão, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central Hospital da Sua Vida, a doutora Thalita Martinelli é ginecologista. Como nós estamos no Outubro Rosa, a gente precisa fortalecer cada vez mais essas ações, né, na questão de movimentar a ação preventiva. Doutora, muito boa tarde. Vamos falar sobre o câncer de mama, que tanto se fala, mas pouco se detalha. Queria começar a entender um pouquinho mais quais são os sinais do câncer de mama. Boa tarde, Adilson, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. É sempre muito bom falar sobre prevenção, né, e de uma doença que é tão incidente, né, nas mulheres do Brasil. Perfeito. Explica para nós, doutora, quais são os sinais do câncer de mama? Porque a gente fala muito câncer de mama, mas às vezes acaba também não dando a devida orientação. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Perfeito. Então, o câncer de mama, ele é uma doença que ele dá poucos sinais, na verdade. A maioria dos casos, a gente tem o diagnóstico via imagem, né? Então, com o diagnóstico através da mamografia, do ultrassom de mamas. Mas se a gente está pensando em quais seriam os sinais que o câncer de mama pode dar na mulher, o principal sinal é o aparecimento de nódulos na mama, né? Então, por isso que a gente fala tanto de se conhecer, de se palpar, né? Fala do autoexame, porque um dos principais sinais é o aparecimento de nódulos. Outros sinais que também podem acontecer é a saída de secreção pelo mamilo, né? Geralmente é o que a gente chama de uma secreção em água de rocha. É uma secreção que ela não parece um leite, ela é como se fosse mais aguada mesmo. Outro sinal que pode acontecer também é a alteração na pele. Então, aquela pele que fica mais enrugada, a gente fala uma característica em casca de laranja, como se fosse uma casca de laranja. Doutora, essa questão que a gente comenta é realmente eficiente? O autoexame, eu acho que é assim que é intitulado, a mulher se conhecer cada vez mais e observar se há algum tipo de alteração. Ele é eficiente mesmo, doutora? Então, o autoexame ele é principalmente para a mulher se conhecer, porque eu costumo dizer que se a gente sabe o que é normal no nosso corpo, é mais fácil a gente identificar o que é o anormal, né? Então, o autoexame ele serve muito para a mulher se conhecer, se palpar, ver o que é normal no corpo dela. Agora, em relação à mortalidade, o autoexame ele não mostra uma alteração dessa mortalidade em relação ao câncer de mama. Mas se a mulher sabe exatamente como é a mama dela, qual é a característica, se ela sabe o que é normal, se ela tem qualquer alteraçãozinha, mesmo que for mínima, ela vai saber o horário, né, o tempo ali de procurar ajuda. Então, o autoexame, ele ajuda muito pensando em buscar ajuda. Então, aquela mulher que viu que tem alguma alteração ali que não é normal para ela, e ela vai procurar o médico com um tempo hábil ainda para a gente conseguir esse tratamento precoce. Agora, doutora, não pode desconsiderar, né? Eu queria que a senhora deixasse bem claro se tem pertinência o que eu vou comentar aqui. Por mais que você faça o autoexame, que você não detecte nada de anormal, isso não desconsidera a necessidade de passar por um profissional. E qual é a frequência adequada para as mulheres procurarem este exame propriamente de mamografia? Perfeito, você falou maravilhosamente bem. O autoexame ele não exclui nem a avaliação médica, né, nem o exame físico médico e nem a realização de exames complementares. Mas qual seria o ideal para a mulher, né? A gente tem várias literaturas, o Ministério da Saúde fala que a rotina de mamografia deveria ser bianual, mas a gente vê cada vez mais mulheres tendo diagnóstico de câncer de mama e cada vez mais precoce. Então, o que tem se falado muito ultimamente é o rastreio anual, né? Então, a consulta ginecológica pelo menos uma vez ao ano, com a realização de exames complementares. E em relação à idade, né, antes se falava muito do início da mamografia a partir dos 50 anos. E os estudos estão mostrando que, como cada vez mais mulheres mais jovens estão tendo o diagnóstico de câncer de mama, a gente inicia a partir dos 40 anos a rotina, né, de rastreamento com a mamografia, e essa rotina é anual. Então é importante procurar o ginecologista pelo menos uma vez ao ano para fazer esses exames de rastreio. Até porque algumas lesões da mama
mesmo que não tenham a característica ali, pensando num câncer de mama inicialmente, algumas lesões da mama elas têm a necessidade de serem rastreadas, de serem observadas a cada 6 meses. Então eu diria que pelo menos uma vez ao ano. Perfeito. Doutora, homem também tem esse tipo de problema nessa região? É? Tem. O Valmir está perguntando aqui, meu cinegrafista, que ele malha muito, então ele tem é mais avantajado. Independente de ter volume ou não, essa região, né, doutora? Sim, o câncer de mama ele também pode acontecer nos homens, né? Muito mais raro, muito mais difícil acontecer. Nas mulheres, a grande maioria dos casos é em mulheres, inclusive um dos fatores de risco para o câncer de mama é ser mulher. Mas quando a gente tem a presença de câncer de mama em homens, é importante até fazer um rastreamento para ver se não tem alterações genéticas na família, né? Porque por ser um câncer de mama mais raro, quando a gente tem esse caso em homens, a gente tem indicação de rastreamento genético em toda a família. É um caso que ficou muito famoso, né? De mutação genética, foi o caso da Angelina Jolie, né? Então, a gente tem algumas indicações. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa do sexo masculino com câncer de mama na família, tem indicação de rastreamento. Mulheres na família que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos também tem indicação. História também de câncer de ovário na família. Então, é importante a gente fazer as consultas ginecológicas de rotina, até para a gente investigar esse quadro familiar também, porque a história familiar é muito importante no rastreamento do câncer de mama também. É bom saber dessa informação. Doutora, e as peitiolas adulteradas, aquelas que não são de fábricas, compromete a detecção? O silicone, ele é um fator que a mulher, por exemplo, ela pode ter dificuldade em fazer o autoexame ou não tem comprometido em nada? Olha, em relação ao aumento de incidência por causa de silicone, o silicone não tem nada a ver com o câncer de mama, tá? Mas pode dificultar um pouquinho a palpação, sim, dessa mama, né? Quem não tem ali a experiência de palpar, fazer a palpação da mama com silicone, então pode sim obscurecer algumas lesões, mas os exames que a gente tem hoje, eles são muito sensíveis, então quando a gente faz o rastreamento precoce, né, com mamografia, com ultrassom, a prótese ela não tem chance de não aparecer esses nódulos e essas lesões suspeitas. Doutora, é possível prevenir o câncer de mama? Eu digo no sentido para que ele não acometa a pessoa, ou a única prevenção é detectar o mais precoce possível? Não existe prevenção do câncer de mama, sim, e são prevenções que eu costumo dizer que é para a maioria das doenças, na verdade. Então, prática de atividade física, manter o peso corporal adequado, né? Então, não ter ali obesidade, o sobrepeso. Ela, inclusive, consegue responder a muitas outras perguntas através do podcast que ela desenvolve na internet. É um trabalho muito bonito que é feito, e se você ainda não está inscrito, procure no canal do YouTube. Volta lá ao início lá para ver o nome do canal, Neto, que é legal a gente destacar esse trabalho que a doutora Thalita Martinelli tem feito. Como é que é o nome? Olha lá, bate-papo entre elas. Vai lá no canal do YouTube e se inscreva, porque elas estão subindo conteúdo constantemente ali e com a linguagem bem tranquila, uma linguagem que chega ao maior número de mulheres, principalmente, é o bate-papo entre elas. Agradecer aqui a doutora Thalita Martinelli. Infelizmente, no finalzinho da entrevista, a conexão caiu. Nós sempre estamos aqui nos conectando ao Complexo Hospitalar Central, justamente para informar a você sobre as ações preventivas. Vá lá na internet, bate-papo entre elas. Inscreva-se agora no canal e saiba mais detalhes sobre a questão do câncer de mama e vários outros assuntos que interessam a você, mulher, principalmente.